Você deve estar se perguntando: por que estou trazendo as principais ideias de um economista de esquerda num canal liberal onde analiso basicamente conteúdos de finanças, investimento e economia? Reconheço que a compreensão do pensamento de Karl Marx é essencial não apenas para quem se alinha à esquerda, mas para qualquer pessoa que deseja enxergar o funcionamento do sistema capitalista sob uma ótica crítica e histórica. Marx identificou contradições estruturais no capitalismo e trouxe reflexões sobre a luta de classes e a dinâmica da exploração, que, mesmo discordando de suas conclusões ou propostas revolucionárias, não podem ser ignoradas se pretendemos desenvolver políticas públicas efetivas e ampliar a inclusão econômica. Em outras palavras, ao estudar o pensamento de Marx, formamos uma base sólida para debate sobre desigualdade, relações de trabalho e transformação social, o que permite propor soluções contemporâneas e pragmáticas alinhadas a uma visão de mercado muito mais equilibrada e consciente, a qual o meu pensamento se alinha. Por isso, produzir um vídeo sobre Karl Marx é uma forma de demonstrar abertura intelectual, promover o diálogo qualificado e enriquecer o campo das ideias, independentemente da posição política adotada. E é sobre isso que se trata esse vídeo. Olá, sou Rafael Desconze, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, prepare-se para conteúdos valiosos sobre finanças, investimento e economia. Antes de começar, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma novidade, deixar seu like se estiver gostando e compartilhar suas opiniões e sugestões nos comentários. A sua participação é muito importante para que possamos continuar crescendo juntos. Karl Marx foi um dos mais influentes e também um dos mais controversos economistas da história do pensamento econômico. Marx e seu colaborador Friedrich Engels proclamaram na frase de abertura do Manifesto do Partido Comunista: até hoje, a história de toda a sociedade é a história das lutas de classes. Marx foi um homem de contradições. Ele defendeu a classe trabalhadora, mas levou uma vida sofisticada, embora pobre. Isso não era incomum para a época. A maioria dos revolucionários europeus do século XIX era de intelectuais de classe média e não de operários. Apesar da influência disseminada de Karl Marx, John Stuart Mill, um dos principais pensadores da época, nunca tinha ouvido falar nele, talvez porque Marx tenha publicado pouca coisa em inglês ao longo de sua vida. Sua obra mais influente, O Capital, foi publicada em alemão. Ele era conhecido nos debates alemães, mas não tanto entre o público inglês. Póstumamente, as teorias de Marx sobre o comunismo transformaram as economias de alguns dos maiores países do mundo. Da Rússia à China, o comunismo se estabeleceu de alguma forma quando essas nações procuraram uma alternativa ao modelo capitalista liberado pelos Estados Unidos no início do século XX. As noções de igualdade econômica e trabalho comunitário estavam entre as razões pelas quais a Rússia se voltou para Marx. A Revolução Comunista em 1917 levou ao estabelecimento da União Soviética, que rivalizou com os Estados Unidos, um país capitalista, como modelo econômico durante a Guerra Fria, que durou do fim da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim no final dos anos de 1980. Karl Marx nasceu em Trier, na Alemanha, em 1818, e estudou Direito e Filosofia em Bonn, depois em Berlim, e obteve o doutorado em 1841. Não conseguindo ingressar no ensino universitário, voltou-se para o jornalismo e colaborou em várias revistas. Suas posições políticas em artigos e livros lhe valeram várias expulsões que levaram a percorrer toda a Europa. Tendo feito amizade com Friedrich Engels, Marx entrou na política com a criação de comitês operários que se fundiam com a Liga dos Justos, movimento revolucionário britânico. Ele se afirmou como um dos principais dirigentes da Associação Internacional dos Trabalhadores, que foi fundada em 1864. Morreu em Londres
em 1883. Como o próprio Marx explicou, a sua obra teve uma tripla origem: a filosofia de Friedrich Hegel, a economia política encarnada em David Ricardo e o socialismo francês. Tomando de empréstimo a Hegel o método dialético, Marx deu origem a uma filosofia de história de caráter universalista que inspirou a constituição de estados ditos socialistas. Leitor crítico dos clássicos ingleses, ele apontou as disfunções intrínsecas à economia capitalista, revelando a oposição de interesses entre a burguesia e o proletariado. A obra de Marx constitui uma importante contribuição para o estudo da transformação social por introduzir a dinâmica das classes sociais no processo histórico. As suas principais obras são Manuscritos Econômicos Filosóficos, de 1844, A Ideologia Alemã, de 1846, A Miséria da Filosofia, de 1847, O Manifesto do Partido Comunista, em 1848, O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, em 1852, Contribuição à Crítica Política, de 1859, A Guerra Civil na França, de 1871, e, por fim, a sua principal obra, O Capital, que foi escrita de 1867 a 1894. Obviamente, nesse vídeo, não tenho a pretensão de esgotar a obra de Karl Marx, assim, irei desenvolver as 3 ideias principais do seu pensamento. A primeira ideia central no pensamento de Marx é, em primeiro lugar, uma crítica à economia política clássica. Marx contesta a visão otimista da divisão do trabalho de Adam Smith. Marx refuta a analogia smithiana entre a divisão do trabalho na manufatura, como Smith havia apresentado no famoso exemplo na fabricação de alfinetes, de um lado, trabalhadores independentes que fabricam mercadorias que, a seguir, vendem no mercado, e de outro, trabalhadores que não produzem mercadorias, mas que executam um trabalho coletivo que só se torna uma mercadoria para o empreendedor capitalista. Assim, Marx separa a divisão social do trabalho e a divisão manufatureira ou técnica do trabalho, criação específica do modo de produção capitalista. A divisão social do trabalho apresenta agentes produtivos independentes submetidos à anarquia do mercado. A divisão manufatureira, imposta aos trabalhadores segmentados, certamente desenvolve a força coletiva do trabalho, mas contribui para a dominação do capital sobre o trabalho, pois a concorrência entre os produtores supõe que cada um deles rivalize com todos os demais na questão do preço. Essa coerção se traduz numa melhor utilização dos recursos produtivos, mais máquinas e divisão ainda maiores do trabalho, para aumentar a produtividade. Assiste-se, então, a um grande aumento das capacidades de produção. Dizia Marx, para que um capitalista possa derrotar um outro e se apoderar do seu capital, é preciso vender mais barato do que ele. Para poder vender mais barato sem se arruinar, é preciso produzir mais barato, isto é, aumentar ao máximo a produtividade do trabalho. Ora, a produtividade do trabalho está relacionada, acima de tudo, com uma divisão mais acentuada do trabalho, com a generalização e o aperfeiçoamento constante do maquinário. À medida que cresce o exército de trabalhadores entre os quais é repartido o trabalho e o maquinário adquire proporções gigantescas, os custos de produção diminuem proporcionalmente e o trabalho se torna mais rentável. Mas a divisão do trabalho resulta em inúmeros efeitos perversos sobre a população operária. Ocorre uma separação entre o agente produtivo e o produto do seu trabalho, uma sujeição do homem à máquina e aos ritmos impostos pelos proprietários dos meios de produção. Privado do seu ofício, o operário se torna uma engrenagem da indústria. O trabalho já não permite a integração do indivíduo ao corpo social. Segundo Marx, a introdução das máquinas e a divisão do trabalho, despojando o trabalho do operário de seu caráter individual, retiram-lhe qualquer atrativo.
o produtor se torna um simples apêndice da máquina e exige-se dele apenas a operação mais simples, mais monótona, mais rápida de aprender. Massas de operários não são somente escravos da classe burguesa, do governo burguês, mas também, a cada dia, a cada hora, escravos da máquina, do contramestre e, sobretudo, do patrão da fábrica. Marx substitui a explicação malthusiana por uma lei demográfica própria do sistema capitalista. Marx critica em Malthus o excesso de abstração em sua análise das relações entre a evolução da população e o aumento dos recursos alimentares. A crítica marxista se funda num duplo ponto de vista. Em primeiro lugar, parece difícil raciocinar sobre essa dupla evolução fora de um quadro historicamente determinado. Além disso, é preciso levar em consideração as condições econômicas e sociais que determinam o nível nacional de produção dos meios de subsistência. Como Marx disse, com efeito, cada modo histórico da produção social tem também sua própria lei populacional, lei que se aplica somente a ele, que desaparece com ele e, portanto, tem um valor apenas histórico. Uma lei populacional abstrata e imutável só existe para as plantas ou os animais, e mesmo assim, somente enquanto não sofrerem a influência do homem. Marx, por sua vez, prefere empregar a noção de superpopulação relativa, que não está ligada a um aumento absoluto da população operária, e sim a um ordenamento específico do processo de produção capitalista. Com efeito, um aumento acelerado do capital substitui a mão de obra e assim condena uma parte da classe operária a uma ociosidade forçada. Em função da acumulação do capital inerente à exploração capitalista, a classe operária se divide em dois setores: o exército ativo, os que trabalham, e o exército industrial de reserva, os desempregados. Se Malthus rejeita a superpopulação operária, Marx a considera necessária à lógica da exploração capitalista, pois ela aumenta a concorrência entre os trabalhadores e, assim, determina uma baixa dos salários, favorável ao aumento de lucros. Além disso, a coerção moral malthusiana, fundada na abstinência dos pobres, parece bastante realista para Marx. A satisfação do instinto sexual permite compensar as frustrações de toda ordem ligada à situação econômica e social das populações desfavorecidas. Retomando a teoria do valor-trabalho de David Ricardo, Marx mostra a exploração dos trabalhadores pela extração da mais-valia. Os empresários compram a força de trabalho por seu valor de uso, fundado na utilidade do trabalho na produção. Eles remuneram esses trabalhadores com um salário calculado em função do valor de troca do trabalho, isto é, pelo nível de rendimento necessário para a reprodução da força de trabalho. Compra de alimentos, moradia, vestuário. A diferença entre o valor criado pela força de trabalho na forma de produtos vendáveis e a compra dessa mesma força de trabalho por seu valor de troca gera um trabalho excedente e não remunerado pelo empresário capitalista, a que Marx dá o nome de mais-valia. Diz Marx: o homem do dinheiro pagou a capacidade diária da força de trabalho. Sem seu uso durante o dia, o trabalho de uma jornada inteira, portanto, pertence a ele. Que o sustento diário custe apenas meia jornada de trabalho, embora possa operar ou trabalhar a jornada inteira, isto é, que o valor criado por seu uso durante um dia seja o dobro do seu próprio valor diário, é a oportunidade muito feliz para o comprador. A mais-valia também é determinada pelo processo de produção que usa o capital e o trabalho. O capital, como relação de produção, se divide em capital constante e capital variável. O capital constante é a parte do capital que permite ao empresário adquirir os meios de produção, máquinas e ferramentas. Essa forma de capital é constante na medida em que não gera uma criação de valor superior a seu preço de aquisição. Por outro lado, o capital variável destinado a remunerar os trabalhadores sob a forma de salários gera mais valor
do que o necessário para a sua reprodução. Assim, pode-se calcular a taxa de lucro, emanação monetária da mais-valia. A segunda ideia principal do pensamento de Marx ele desenvolve um grande modelo teórico para explicar a evolução histórica e a transformação social. O conceito de modo de produção está no centro da análise marxista. É como Marx designa a maneira com que os homens reproduzem suas condições de existência, ou seja, a produção dos bens necessários à sobrevivência dos grupos humanos. Sucederam-se 3 modos de produção. O modo de produção escravagista, sociedades antigas, o modo de produção feudal, sociedades medievais, e, por fim, o modo de produção capitalista, sociedades industriais, caracterizado pelo surgimento da indústria e pelo regime assalariado. Cada modo de produção se baseia num conjunto de elementos em interação, postos em 2 níveis, a infraestrutura econômica e a superestrutura política e ideológica. A infraestrutura representa a base econômica que reúne as forças produtivas como as matérias-primas, o capital técnico e o uso do trabalho humano. Mas os diversos componentes das forças produtivas estão ligadas por interações que geram o que Marx chama de relações de produção. Estas colocadas em oposição aos proprietários dos instrumentos de produção, o capital, e as que vendem sua força de trabalho. Os operários, vítimas da extorsão da mais-valia. Segundo Marx, na produção social de sua existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade. Relações de produção que correspondem a um determinado grau de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem formas determinadas de consciência social. As superestruturas políticas e ideológicas reproduzem as relações de produção. Contrapondo-se à filosofia do contrato social, Marx constata que o Estado não é um árbitro, e sim um conjunto de instrumentos coercitivos nas mãos de uma classe que procura perpetuar sua dominação sobre outras classes. A ideologia concebida como sistema de representações, como concepções de mundo, também não é independente das relações de produção. Geralmente, constitui a ideologia da classe dominante, um conjunto de valores e ideias destinado a iludir as consciências e a permitir a reprodução das relações de exploração. A infraestrutura determina a superestrutura. É a base material da sociedade, que está na origem das formas políticas e do conteúdo ideológico. Assim, o marxismo parece impor um determinismo histórico. Aqui, cabem matizes nessa visão pedagógica de Marx, que julgou adequado insistir na importância da economia, mas sempre ressaltando a relativa autonomia das superestruturas e a sua ação de retorno sob a base econômica das sociedades. A terceira ideia central no pensamento de Marx é a luta de classes como motor da história. As classes sociais se definem pela propriedade dos meios de produção. Assim, sua existência é inseparável da luta de classes, motor da história. Marx não descobriu as classes sociais, nem a luta de classes. O uso dessa noção é relativamente frequente desde o final do século XVIII. Todavia, ele é o primeiro a mostrar o papel das classes sociais na evolução histórica. A teoria marxista das classes sociais apresenta 3 critérios para defini-las. Segundo Marx, a história de todas as sociedades até os nossos dias não é senão a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão ou servo, mestre e oficial, em suma, opressores e oprimidos, em constante oposição, empreenderam uma guerra ininterrupta, ora aberta, ora dissimulada, guerra que sempre terminava
numa transformação revolucionária de toda a sociedade, ou na destruição das duas classes em luta. O lugar que elas ocupam no modo de produção. Trata-se essencialmente da relação com a propriedade e os meios de produção, isso é, a propriedade do capital. No modo de produção capitalista, a classe burguesa, proprietária dos meios de produção, se opõe ao proletariado, detentor apenas de sua força de trabalho. Suas posições criam relações de produção que se caracterizam pela exploração do trabalho pelo capital. Essa segmentação bipolar da sociedade, como se apresenta no Manifesto Comunista de 1848, pode ser complementada por análises mais históricas, avaliando melhor a diversidade das situações de classe. E é o caso das lutas de classes na França, em 1849, ou no 18 de Brumário, de Louis Bonaparte, em 1852, em que Marx define várias classes: burguesia, pequena burguesia, proletariado, campesinato, rendeiro, bem como frações de classes, burguesia financeira, burguesia industrial, mas, em todos os casos em questão, as classes e setores de classes se mantêm vinculados à sua relação com a propriedade dos meios de produção. A luta de classes. Para Marx, todas as formas de conflitos, qualquer que seja seu conteúdo, político, filosófico ou religioso, são apenas expressão da luta de classes. Assim, ele mostra o papel revolucionário da burguesia em sua tentativa de eliminar os obstáculos que impediam o desenvolvimento do capitalismo. Regime feudal, corporações, sociedade de ordens. Sobre a ruína do modo de produção feudal, a classe burguesa instaurou a livre concorrência e a igualdade jurídica. Essa subversão dos quadros sociais e políticos permitiu um desenvolvimento sem precedentes das forças produtivas. A consciência de classe se traduz no reconhecimento e na defesa dos interesses específicos de uma classe do ponto de vista econômico, político e social. Para Marx, a consciência de classe do proletariado ultrapassa as prerrogativas de seus membros, na medida em que a classe operária, agente da história, deve permitir o surgimento da sociedade socialista através de um processo revolucionário. Segundo Marx, no que me concerne, não fui eu que descobri a existência das classes sociais na sociedade moderna, ou a luta entre elas. Muito antes de mim, os historiadores burgueses descreveram o desenvolvimento histórico dessa luta de classes e os economistas burgueses a anatomia econômica dessas classes. O que fiz de novo foi apenas provar que a existência das classes está ligada a determinadas fases históricas do desenvolvimento da produção e que a luta de classes leva necessariamente à ditadura do proletariado, que essa ditadura representa apenas uma transição para a abolição de todas as classes e rumo a uma sociedade sem classes. Marx, em função da maturidade do movimento operário, distingue uma progressão na tomada de consciência dos interesses de classe que leva da classe em si para a classe para si. A dominação do capital cria uma situação comum, interesses comuns entre os operários. As populações trabalhadoras, então, constituem uma classe em si diante dos detentores do capital, a qual, porém, não age e luta necessariamente para si. Com a coalizão, isto é, a reunião dos trabalhadores decididos a defender seus interesses perante os proprietários dos meios de produção, se constitui uma classe para si, que, então, irá reivindicar posições de classe, isto é, posições políticas. Segundo Marx, as condições econômicas, primeiramente, transformaram a massa do país em trabalhadores. A dominação do capital criou para essa massa uma situação comum, interesses comuns. Assim, essa massa já é uma classe em relação ao capital, mas ainda não é para si mesma. Na luta da qual mostramos apenas algumas fases,
Essa massa se reúne, se constitui em classe para si mesma. Os interesses que ela defende se tornam interesses de classe. Por meio da Revolução Proletária, a classe operária abre caminho para o socialismo e, depois, para o comunismo. Marx, em suas obras históricas, ressaltou o papel revolucionário da burguesia que conseguiu impor um modo de produção capitalista sobre as ruínas do feudalismo. A classe operária, nova agente da história, deve transformar a ordem das coisas e assegurar a instauração do socialismo. Esse se divide em fases distintas. O socialismo inferior, ou ditadura do proletariado, se baseia na coletivação dos meios de produção, necessária para o fim da exploração do homem pelo homem. Após conquistar o poder de Estado, o proletariado volta o aparato de Estado contra a antiga classe dominante, isto é, a burguesia. Esse primeiro período é apenas transitório. Diz Marx, entre a sociedade capitalista e a sociedade comunista situa-se o período de transformação revolucionária, de um em outro. A isso corresponde um período de transição política, em que o Estado não pode ser outra coisa a não ser a ditadura revolucionária do proletariado. O socialismo superior, ou comunismo, se caracteriza pela extinção do Estado, na medida em que este, instrumento a serviço da classe dominante, não tem mais razão de ser. Devido ao desaparecimento das classes sociais, a economia atinge a era da abundância, quando cada um consumirá em função não do seu trabalho, mas de suas necessidades. Sobre o prolongamento das ideias de Marx e algumas críticas. O conceito de classe social, no sentido marxista, ainda é um instrumento adequado para análise sociológica? A evolução dos países capitalistas e a história social da Rússia soviética permitem algumas dúvidas. A concepção marxista das classes sociais parece limitada para a análise dos antagonismos sociais das sociedades modernas. A definição das classes sociais pelo lugar que ocupam no modo de produção parece singularmente limitada para explicar a complexidade das relações sociais nas sociedades contemporâneas. Marx elabora as bases de uma filosofia da história em que a classe operária, agente e protagonista do processo histórico, deve permitir a transformação da sociedade capitalista. Esse conjunto de proposições parece contradizer o próprio método do autor do Capital. A análise marxista das classes sociais se funda em relações sociais historicamente determinadas, que caracterizaram o nascimento do capitalismo industrial na Europa oitocentista. A partir da observação e conceitualização dos conflitos de classe nos meados do século XIX, Marx extrai um vasto conjunto teórico de caráter universalista, em que as contradições ligadas à propriedade privada dos meios de produção geram uma luta de classes que deve levar ao surgimento de uma sociedade de transparência ideal, o comunismo. É fácil opor Marx a Marx, a ideologia ao procedimento científico. Não é possível, a partir da observação de uma situação historicamente determinada, propor conclusões com valor de interpretação universal. Pode-se dirigir a Marx as mesmas críticas que ele fazia a Malthus e seu princípio da população. A propriedade ou não propriedade dos meios de produção, fundamento da definição marxista das classes sociais, é apenas um caso particular entre as oposições e conflitos que animam os grupos sociais, como frisa, entre outros, o sociólogo alemão contemporâneo Ralph Dahrendorf. Uma teoria de classe baseada na divisão da sociedade entre detentores e não detentores dos meios de produção perde seu alcance analítico quando há uma separação entre a propriedade jurídica e o poder de controle. Nas sociedades desenvolvidas, o poder de decisão é exercido fora do campo da propriedade efetiva dos meios de produção.
Os tomadores de decisão das grandes empresas, do setor público ou do Estado, são, em sua maioria, assalariados, formados em grandes escolas da França ou das universidades de prestígio nos Estados Unidos. Assim, são as relações de autoridade, mais do que as relações de propriedade, que fundam as relações sociais antagônicas. Os agentes sociais estão distribuídos numa escala hierárquica em função do nível de autoridade de que dispõem. A essas posições correspondem vantagens materiais ou simbólicas, privilégios ou desvantagens. Efetivamente, uma das características da autoridade é que ela pode se tornar um instrumento que serve à satisfação de outros desejos e outras necessidades, e à obtenção de vantagens sociais diretamente gratificantes. Assim, na maioria das sociedades, existe certa correlação entre a repartição da autoridade e o sistema de vantagens sociais que subjaz à estratificação. Todavia, pode-se mostrar, como fez o sociólogo alemão Max Weber, que as distinções sociais fundadas na propriedade dos bens de produção constituem um dos elementos que definem diferenças de posição dentro da hierarquia social. A história da Rússia coletivista tende a mostrar os limites do raciocínio marxista. A abolição da propriedade privada após a Revolução de 1917 não permitiu a instauração de uma sociedade igualitária. Mascarados pela ideologia, ressurgiram vários sinais de diferenciação social. A partir dos anos 1920, o poder político e econômico escapa às prerrogativas populares e é confiscado por uma camada que viria a se tornar uma burocracia de Estado. Também cumpre fazer uma distinção entre propriedade nominal e propriedade real dos meios de produção. Se o povo foi o detentor nominal da propriedade coletivista entre 1917 e 1991, por outro lado, a burocracia, membros do Partido Comunista, altos funcionários, oficiais do Exército, entre outros, dividia as vantagens e outros privilégios vinculados à propriedade real dos instrumentos da produção socialista. No final, parece que Marx subestimou a flexibilidade do sistema capitalista e sua capacidade de adaptação para se manter. Ele também parece ter subestimado a capacidade dos governos democráticos de se elevarem acima do conflito capital-trabalho e de implementar políticas que suavizam os aspectos duros e, às vezes, brutais do capitalismo. Mas, apesar dessas falhas, em suas previsões, provavelmente ninguém entendeu a dinâmica do sistema capitalista e as tensões que ele cria entre seus vários participantes melhor do que Karl Marx. Morreu em 1883, apenas um ano depois da esposa, provavelmente de tuberculose, a doença que havia matado seu pai e 4 de seus irmãos. Karl e Jane Marx foram enterrados no cemitério de Highgate, no norte de Londres. Marx, obviamente, era um revolucionário, pois dedicou a vida a organizar trabalhadores para se erguerem contra os capitalistas. Para ele, era evidente que a ciência econômica deve ir além dos princípios filosóficos que interpretam e apenas tentar influenciar a política. Conforme o próprio Marx afirmou, os filósofos até agora se limitaram a interpretar o mundo. O que importa é transformá-lo. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem no canal, deixem o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!